Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre 3 histórias do livro Edgar Allan Poe, que é um lançamento recente da Dark Side Books. Eu recebi de parceria com a editora e se vocês tiverem interesse em comprar, vai ter um link da Amazon aqui na descrição. E comprando por esse link vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. As histórias que eu escolhi para falar hoje são O Corvo, O Baile da Morte Vermelha e O Gato Preto. Essas 3 são, acho que, as histórias mais conhecidas do Poe e foram as primeiras que eu li do autor também. E por isso eu decidi vir aqui contar a minha experiência pra vocês e talvez fazer com que outras pessoas se interessem em ler também. Eu também vou fazer vídeos sobre outras histórias conforme eu for lendo, então aguardem. Vamos começar com O Corvo. Essa é uma história que eu acho que todo mundo conhece, mesmo que nunca tenha lido Edgar Allan Poe. E é, na verdade, um poema que foi publicado pela primeira vez em 1845. E quando eu comecei a ler, eu não sabia muito bem o que esperar, porque eu já sabia que era um poema e por isso eu sabia que seria muito diferente do que nós conhecemos, do Corvo, do filme, etc. Mas a escrita dele é absurdamente boa e o poema pode levar a várias reflexões sobre o que realmente está acontecendo ali. Como é um poema, não tem exatamente como eu falar a história. Vocês precisam ler pra entender. Mas ele tem um ar bem misterioso, com aspectos mais sombrios, e você entende uma mensagem sendo passada daquilo, por mais que tudo seja muito subjetivo. Essa edição aqui é separada em várias partes, e ao final tem uma parte separada especialmente para O Corvo, com uma introdução falando sobre a filosofia da composição, o poema original em inglês, e 2 traduções, uma do Machado de Assis e outra do Fernando Pessoa. Então dá pra vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões, dá pra comparar o original com as 2 traduções. Eu li os 3 e pessoalmente eu preferi a tradução do Machado de Assis. Por mais que a do Fernando Pessoa também seja muito boa, mas eu achei que o Machado de Assis conseguiu deixar a ideia original do autor mais clara. E eu também achei o poema em inglês muito mais tranquilo de ler do que eu imaginava, porque eu tava esperando uma linguagem bem mais rebuscada e difícil, mas foi ok. Então foi uma experiência muito legal ler O Corvo e eu espero que vocês leiam também para tirar suas próprias conclusões. Agora vamos para O Baile da Morte Vermelha, que foi traduzido dessa maneira nessa edição da Dark Side, mas que antes era muito conhecido como A Máscara da Morte Rubra. E lendo essa história, logo no início eu já percebi que o Poe realmente merece muito esse reconhecimento como escritor de terror e de histórias incríveis, porque essa é uma história muito rápida, mas que ainda assim te impacta e te faz perceber algumas coisas bem legais. Nessa história há uma doença, como se fosse uma peste, que evolui de maneira muito rápida e leva a pessoa à morte em pouco tempo, com muitos sangramentos. E essa peste está dizimando todo um povo e o príncipe desse local fica muito preocupado e ele decide reunir 1000 convidados saudáveis em seu castelo e ficar recluso até que tudo isso passe. Então ele vive uma vida com muito luxo junto com seus convidados, completamente alheio e desinteressado com o que está acontecendo, com todo o caos que há além dos muros do castelo. Só que certo dia algo estranho começa a acontecer e aí vocês vão ter que ler para conhecer a história. É realmente muito rapidinho, como eu já disse, e ainda assim tem um clima bem aterrorizante e parece que você acabou de começar e ela já terminou e você gostaria de ter um pouquinho mais de história, mas ao mesmo tempo você sabe que tudo foi fechado muito bem e que foi muito bem escrito. O final é muito bom e essa história vai te fazer pensar sobre a empatia que as pessoas têm umas com as outras, a forma como elas agem e como muitas vezes as pessoas olham apenas pra si sem querer entender o que está acontecendo com os outros. Vale muitíssimo a pena, então procurem pra ler porque vocês não vão se arrepender. E por fim nós temos O Gato Preto, que também é uma história muito conhecida, e aqui nós vamos ter um homem que tem um gato preto que é muito apegado a ele, os dois na verdade são muito apegados um ao outro. O gato sempre foi muito carinhoso, muito leal ao seu dono, só que com o passar do tempo, movido por alcoolismo e outros fatores, esse homem se torna cada vez mais descontrolado e tomando atitudes precipitadas o tempo inteiro e começa a descontar em todos ao seu redor, tratando as pessoas mal, cada vez mais, até que chega um ponto que ele começa a descontar também no seu gato. Só que acontecem algumas coisas e ele começa a ser assombrado pela culpa e por alguns outros fatores também. Essa história fala muito sobre impulso, sobre controle emocional, sobre a forma como as pessoas lidam com a culpa e como ou se elas trabalham para mudar algum erro do passado. Esse também foi um conto de aproximadamente 10 páginas, passou muito rápido, e eu acho que não tem como não se apegar a essa história, como não sentir raiva, como não pensar sobre as coisas que acontecem. Também é uma história que eu recomendo demais e eu acho que muitos de vocês vão amar.
Eu tô amando essa experiência de ler Poe e eu percebi por essas poucas histórias que eu li até agora que o que ele escreve não está ali apenas para ser uma história de terror que prende o leitor e faz o tempo passar. As histórias dele, pelo menos as que eu li até agora, tem todas uma reflexão, uma crítica por trás e eu achei isso muito legal. Eu espero que os próximos que eu leia sejam assim também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.